Agora a gente vai começar a brincadeira. Vamos falar da melhor parte que eu mais gosto aqui no do JavaScript, que é o famoso DOM, né? Não é o dom, né, de ter o dom, mas o dom que é representado por Document Object Model, tá? Objeto, Object, Document Object Model, como a gente já sabe, tem algumas coisas aqui a respeito, tá? Você pode estar procurando no Google, tá bom? O que é o dom, mas a frase que mais vai encaixar pra gente nesse momento, do que tantas coisas aqui interessantes, né? É essa parte aqui. O dom é uma representação orientada a objetos da página web. Em outras palavras, a gente aprendeu na aula passada sobre objetos, né? E a gente viu que a gente acessava aqueles objetos colocando ponto e chamando aquilo que tinha dentro do objeto. Então, tudo que está no HTML pelo JavaScript é acessível através de objetos, tá bom? Mas vamos para a prática, que é a melhor coisa que a gente faz, como sempre, né? Vamos começar aqui. A gente já tem dois arquivos, como sempre, né? Das aulas que tá padrão. Aquele primeirão que a gente fez importando o JavaScript, que é esse arquivo aqui, tá bom? Que está vazio, tá? Com a extensão javascript.js normal index.html. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar uma div. Vamos voltar ao nosso tempo de HTML, né? Já estavam com saudades, né? Mas vamos começar. Criar nossa div aqui, uma div, tá? E vamos colocar um ID nessa div, tá bom? Vamos colocar um ID. Vamos chamar esse ID de, por exemplo, sei lá, vamos botar aqui teste. É só um teste, tá? Vou chamar de teste, tá bom? O ID teste. E agora a gente tem como acessar essa div através do JavaScript e fazer coisas que, né, que dá para fazer com o JavaScript. A gente vai ser bem direto na lata, né? Não sem mais delongas. Eu gosto de fazer tudo na prática. Foi assim que eu aprendi todo o meu percurso, então a gente vai fazer na prática, tá bom? Vamos lá. Normalmente div, né? A gente pode escrever numa div. Cara, eu tô todo empolgado porque essa é a melhor parte do JavaScript. É uma das melhores partes do JavaScript. Eu posso escrever um exemplo, o meu nome. Vocês sabem muito bem que se eu escrever o meu nome e voltar aqui, deixa eu fechar aqui as coisas que estão abertas, tá? Fechar aqui, gente, isso aqui era o do trabalho do Banco do Brasil, ó. Pra quem estiver vendo aí, é exclusivo, hein? Vou fechar logo. Deixa eu ver, voltar aqui. Sim, e outra coisa, a gente salvei, né? Vamos lá no código aqui. E a gente sabe que tem o nome Josué aqui, mas beleza, tá aqui sempre, não tem nada demais, né? Isso aqui a gente já sabia. A gente aprendeu logo nas nossas primeiras aulas. Mas se eu te falar que dá pra fazer isso com JavaScript, tá? Vou apagar aqui e a gente vai começar a brincar, manipular a nossa div, vai ser bem legal. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar, né? Vamos chamar um carinha chamado document. Document, se a gente passar o mouse aqui, ele só vai falar document, mas se a gente pegar MC referência, ele vai abrir diretamente no nosso sitezinho que a gente gosta de ver, né? O documento simplesmente é a abreviação do Windows.document. Eu não quero ensinar vocês o Windows.document, porque o JavaScript não precisa botar o Windows, pelo menos para não processar o documento, tá? A gente pode chamar o documento direto. Pode parecer estranho a primeira vez que eu tô falando isso, mas vocês vão gostar. Deixa eu ver. Aqui, ó. Retorna a referência ao documento contido na janela. Contido que janela? Nesta janela aqui, tá? Nessa aba. E o que é que tem nessa aba aqui? Nosso HTML, né? Tem o nosso HTML. Beleza, Josué. Agora me diz aí. Benito, a gente vai fazer com esse HTML. Esse HTML é um objeto, tá? Se a gente botar esse cara dentro do console logo, vocês vão ver que ele é um objeto. Tem coisa demais, gente. É um objeto gigante, tá? Vou botar dentro do console logo aqui. Só vocês terem noção que tem dentro desse cara, tá bom? Vamos lá, vamos botar o documento dentro do console. Vamos inspecionar. Vamos vir aqui. E olha
o que ele retorna pra gente? Ele é a nossa página HTML, gente. Ele tem tudo aqui que a gente tá usando do HTML, tá bom? E a gente pode manipular e brincar com ele bastante, tá? Bastante, bastante, bastante. E olha, a gente retorna pra gente aqui, né? Então, vamos voltar aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Eu quero mostrar a vocês como a gente pode escrever dentro do div. Assim como no CSS, o que é que a gente precisa fazer para atingir algo? A gente precisa chamar o ID. E depois de chamar o ID, a gente executa uma ação no CSS para aquele ID ou classe que a gente definiu, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é capturar o objeto, que no caso é a div. Então vamos criar uma variável chamada let. Esse let vai se chamar div nome, tá? Div nome é a div onde está o nosso nome. Eu só botei uma referência tal. E ela vai ser igual a document, tá? Ponto get element by id. Get element by id, tá bom? Se você escrever só get aí, vai aparecer, tá? Só get assim já vai aparecer. Você vem aqui, ó, get element by id. Lembra daquilo que eu ensinei a vocês? Sempre a primeira letra, tá? O JavaScript ele usa isso, tá bom? Também. Então, beleza. Viu que aqui ficou verde? Porque ele ainda está... Isso é uma função, tá? Isso aqui é uma função. Como a gente aprendeu na nossa aula. Na outra aula. Então, essa função... Para a gente executar a função, tem que fazer o quê? Abrir e fechar o parênteses. Só que essa função, ela tem um parâmetro aqui, ó. Ela retorna uma string. E que string é essa aqui, gente? Ela retorna uma string especificando o ID do atributo. Que é basicamente o nome do nosso ID, né? Então a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui o nome da nossa ID, que foi o que eu botei aqui? Teste, né? Eu vou colocar teste aqui, gente. Olha que bonito. Teste. Beleza, gente, beleza. Até aqui, tranquilo, né? Até aqui, tranquilo. Pronto. Teste. Essa div agora, meio que interessante. Nossa div, ela é basicamente... Se eu botar no console logo para vocês verem. Vamos botar no console logo de novo. E você vai ver o que vai retornar. É muito bom trabalhar visual, gente. Eu sempre estou mostrando o console log. Sempre façam isso para vocês entenderem o que está acontecendo aqui no JavaScript, tá? É muito visual. Então, se eu voltar aqui, tá vendo nu. Rapaz, coisa estranha, não? Por que tá vendo nu aqui, gente? Get element by id tal. Aí mora o problema, gente. Vai começar as coisas engraçadas do JavaScript, tá? O JavaScript, ele... Quando a gente chama esse script aqui, ele executa de forma assíncrona, tá? O que é assíncrono? Ele executa linha por linha, tá? Então, imagina que está sendo executado agora, ele vai criar isso aqui, vai criar o HTML header, vai executar o meta, vai criar o título e vai executar o nosso script. Quando ele executa o nosso script, ainda não executou o nosso body, não criou o nosso body. Então, quando a gente chama aqui o nosso teste, o que é que acontece? Ele não existe ainda. Então, ele vai ser null. Lembra que eu falei a vocês? Não existe. Ele é nulo, não existe. A gente precisa fazer com que esse cara seja executado. Ele seja executado, né? Depois que chame execute body. Uma das formas que pode ser feita, mas não é mais correta, é a gente tirar daqui e botar aqui embaixo do body, tá? Bota aqui embaixo. Então, quando executar o body, depois que criar o body, vai executar nosso carinha, né? E se a gente ver, funcionou. Ele trouxe aqui nossa div. Porque eu estou botando com o console log e eu capturei via ID o teste. Quem é teste? Nossa div aqui, ó, tá? Então ele capturou nossa div, olha, ele pega mesmo aqui o HTML dela, né? Só que eu não vou fazer dessa forma, tá? Eu vou voltar aqui e tem uma forma que vocês podem achar que é mais difícil, mas é melhor, tá? É melhorzinho, bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar
um evento, tá? Por enquanto, não se atentem tanto o que eu vou falar. Um evento, basicamente, é coisas que acontecem no JavaScript e que também você já viu no CSS. O evento de hover, que não é um evento em si, mas ele é um pseudo-evento praticamente, tá? O JavaScript vai usar eventos. Então, o passar de um mouse é um evento. O clicar de um botão é um evento. Digitar algo dentro de um input é um evento. Essas ações que são feitas com nossos acessórios externos interagindo com a página, na maioria das vezes são eventos, tá? Então, o JavaScript trata isso como evento e tem outros tipos de eventos também, tá? Que no caso eu vou usar um evento de onload, que basicamente ele faz isso aqui, ó. O onload, onload. Basicamente é o seguinte, esse evento ele executa uma função, tá? Ele executa uma função, beleza? E essa função, deixa eu botar aqui dentro. Toda vez que, o que é que eu fiz aqui, gente? O que é que eu fiz aqui? Eu criei um evento Windows.load. Eu não criei, na verdade, eu chamei ele, né? E eu falo o seguinte, ó, toda vez que esse onload for executado, execute essa função, tá? Então, eu vou recortar e colocar tudo aqui dentro, tá? Então, vou botar aqui com espaço só pra gente entender melhor. Então, vamos ver como ficou, tá? E já funcionou, tá bom? Então, basicamente é o seguinte. O que é que eu fiz aqui? O Windows.load, eu chamei um evento, né? Load aqui. E esse evento load, ele é quando a gente carrega a página completa, tá? Quando carrega a página e todo o HTML é escrito na página, aí sim o meu JavaScript vai ser executado, tá? Basicamente o load faz isso, um load. Então, quando o HTML for executado, execute uma função, tá? Então, para não ficar junto daqui e não ficar um negócio muito, sabe, estranho, vamos criar uma função, como a gente já criou nas outras vezes. Vou chamar function, tá? Vou chamar de... deixa eu ver aqui. Vou recortar isso aqui porque a gente vai usar. Não, deixa aqui por enquanto. Vamos chamar de escrevendo, tá? A gente vai estar escrevendo algumas coisas aqui. Escrevendo. Vamos chamar essa função de escrevendo, né? Vamos abrir o nossa parênteses aqui e chaves, tá? Tudo que está aqui dentro, tudo que está aqui dentro da função é o que vai ser executado. Eu vou recortar isso aqui agora, tá? Opa! Eita Deus, peraí, calma aí. Aí, pronto. Agora vai. E aqui, o que, é que eu posso fazer? Vamos recortar daqui. Não vamos deixar lá embaixo. É só que eu quero que você não se atente muito nisso aqui, tá? Mas é necessário. Então, vocês podem colocar se quiser, tá bom? Aqui. Ele vai executar uma função. Então, o que é a função que a gente vai executar? Escrevendo. Então, a gente bota aqui, ó. Escrevendo. Vai ser executado, né? Lembra? Abrir e fechar. Ela não tem parâmetro, essa função não vai passar nada para dentro. A gente só está executando coisas que estão dentro dela. Então, toda vez que ia carregar a página, ela vai chamar a função. Que função? Essa aqui. Porque eu estou escrevendo coisa dentro dela. Então, toda vez que eu escrever essa função, toda vez que eu chamar, né, carregar a página, ela vai executar a minha função. E o que é que tem na minha função? Eu pego aqui, ó, crio uma div nome e capturo através do documento, pego o ID, que é teste, e armazeno nossa div dentro dessa variável, tá? Eu armazenei a div dentro da variável. Vê que coisa, né, gente? Onde a gente tá chegando. E eu exibi ela no console. Então, basicamente é isso. A nossa função, como foi mostrado na aula passada, né? A nossa função, ela basicamente ela executa duas linhas de código, né? Que é o nosso algoritmo. Vou salvar aqui essa linha de código e vamos ver o que vai acontecer, tá?
e nada aconteceu. Tá nu de novo. Rapaz, o que é que aconteceu aqui, hein? Vamos pensar direitinho, tá? Bom, gente, fiz algumas mudanças aqui. Na verdade, a única mudança que eu fiz aqui para funcionar foi tirar aqui o nosso parênteses, né? Porque ele não executa com o parênteses, tá? Porque quando a gente coloca o parênteses, a gente está executando naquele momento o código, tá? A gente não fez isso, a gente deixou que o prompt load executasse essa função no momento que ele fosse disparado, né? Então, como eu passei para ele aqui, ele vai receber essa função e vai disparar no momento que ele achar necessário no evento, tá? Deixei dessa forma aqui que é melhor. Vamos continuar aqui. E agora a gente vê que está capturando aqui o nossa div, né? A nossa div aqui. A questão, aí você fala, pô, é muito massa aí, mas o que é que a gente pode fazer? Aí vem a brincadeira, tá? Se essa variável ela é representada pela nossa div, olha o que a gente pode fazer, gente. Div, tá? Div ponto inner text. O que é que faz esse inner text? Inner text, a gente está dizendo que quer escrever dentro da nossa div. É como fosse eu fazer isso aqui, ó, Josuel, escrevendo aqui dentro, tá? Na nossa div. Beleza? Só que via JavaScript. Então eu vou botar aqui o igual, tá? Eu quero atribuir um valor à nossa div através do método inner text, tá? Eu vou agora colocar nosso texto, né? Nosso texto aqui. E vou botar aqui Josuel. E aí, vocês vão ver o que vai acontecer, tá? E ali está Josuel. O nome aqui, né? Bonitinho, bonitão todo aqui. Tá bem massa aqui. E foi feito via JavaScript. Só que... Aí você fala, mas... Qual a lógica de fazer JavaScript? Não é melhor fazer normal? Aí vem o pulo do gato, tá? Olha que legal. Se a gente quisesse fazer que o usuário escrevesse um promptzinho lá na tela do usuário e escrevesse na tela. Sabe que a gente não conseguiria, né? A gente não ia conseguir mostrar basicamente a ele, né, no caso, o nosso... A gente não ia conseguir mostrar ele... Ele não ia conseguir digitar, na verdade, o nome dele dentro. Ele teria que ter acesso ao nosso código, salvar e tudo mais. Mas imagina ele aparecesse lá uma mensagenzinha: digite seu nome, tá? E quando ele digitar o nome, apareceu o nome dele embaixo. Na hora, o nome que ele digitar. E a gente pode fazer isso através do que você já sabe, que a gente já mexeu muito, o prompt. Agora sim a gente começa a deixar tudo dinâmico aqui. Aqui, ó, tá escrito estaticamente. Mas se eu quiser capturar através de um prompt, eu venho aqui, ó, no lugar do nosso nome, eu posso diretamente escrever o prompt aqui, tá? Prompt. Como a gente já sabe, não precisamos converter para inteiro, porque é um texto, né? Então a gente vai colocar aqui e a gente só vai pedir pro cara dizer assim, ó, no prompt, né? Que vai aparecer lá pro cara. Eu quero digitar o seguinte. Digite seu nome. Beleza, salvei. Pum, olha lá. Saca que não tem nada aqui, tá? Eu vou botar aqui nome. Bem. Vou botar o nome Devox aqui, ó. Devox. Tá. Vou dar um OK. E eu vou lá. Escrevi dentro do nosso HTML. Vamos olhar aqui no elemento. E vocês vão perceber aqui, ó, como a gente já mexeu. Olha lá, tá escrito dentro do nosso HTML através daquele método que a gente criou, tá? Se eu carregar de novo, eu posso zerar tudo, né? E escrever o nome Josuel. E ele vai escrever Josuel. Muito legal, né, gente? Então, essa primeira parte eu quero que vocês absorvam bastante, tá? Essa parte aqui é só para carregar o arquivo, né? A gente precisa que o arquivo seja carregado primeiro e depois seja executado o nosso JavaScript, tá bom? Então, basicamente é isso. Vocês agora até entenderam porque serve uma função, né? Melhor, porque agora a gente está usando a função para usar aqui. Que se não teria outra forma, teria aquela forma lá que a gente cria uma função aqui dentro direto e escreve, mas
Vamos deixar assim, tá? Porque a gente vai, tudo que a gente for acrescentando aqui dentro, a gente vai colocando aqui. Então, eu quero que vocês escrevam bastante coisa, tá? Façam as coisas legais, use a imaginação, tá? Eu não falei ainda, mas vocês lembra que a gente fez o prompt, soma A mais B e tudo mais, faz que apareça lá dentro do HTML a soma. E nas próximas aulas a gente vai ter surpresinha, tá? A gente vai fazer uma coisa bem legal, que você gostar bastante. E a gente vai parar de usar o prompt. Infelizmente. Mas vamos começar a usar input, gente. Agora o bicho vai pegar, tá? E é isso, gente. Até a próxima aula. Te vejo lá.